E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo esse vídeo hoje para tirar de uma vez por todas aquela dúvida de qual linguagem você deve escolher para você começar na área de programação. Eu vou categorizar as linguagens aqui, vou explicar um pouco sobre cada uma delas, mas eu vou trazer por linguagens que são mais simples para começar, linguagens que são mais robustas e você vai encontrar muito no mercado para empresas grandes, e as linguagens que são um pouco mais complexas, mas elas têm seus benefícios, eu também vou explicar em cada uma delas, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, tá? Vamos começar falando das linguagens mais simples, tá? Linguagens mais simples para começar, eu diria que são duas, né? Linguagens de programação, tá? Não vamos falar sobre HTML, CSS, linguagem de marcação e linguagem de estilização. Vamos falar sobre linguagens de programação. Então, das linguagens mais simples para você começar a programar são as duas. Você provavelmente já sabe, já ouviu falar sobre elas, que são Python e JavaScript. Eu vou falar de cada uma delas, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre o Python. Eu gosto muito do Python para quem está começando, porque a sintaxe do Python, a linguagem, a forma que você escreve o código em Python, ela é muito simples. Ela é muito simples mesmo. Então ela é muito fácil de você começar. Você pegar ali, configurou o teu ambiente, você já sair codificando de uma forma muito simples, sem se preocupar com muito contexto, sem se preocupar muito com muitos conceitos e detalhes bobos como ponto e vírgula, você não precisa se preocupar com o Python, tá? Então ela é muito simples mesmo para você começar. É uma linguagem que é bastante forte, ela é uma linguagem que é muito utilizada, ela é uma linguagem que depois que você passa por uma fase ali inicial, ela se torna mais complexa para você aprender, porque ela tem muitos outros conceitos que você precisa absorver, mas para você começar, ela é muito fácil. A segunda delas é o JavaScript, tá? E o JavaScript, assim como o Python, ela é uma linguagem simples, eu diria que ela é um pouquinho mais complexa que o Python para você escrever o código dela em si, tá? Mas ela é uma linguagem muito fácil para você começar, e lá em 2020, quando a gente começou o canal aqui, eu fiz um vídeo falando sobre essas duas linguagens e na época eu recomendei o Python. E desses últimos anos para cá, eu mudei um pouco minha opinião, e se eu fosse começar hoje do zero, aprender a programar, eu provavelmente escolheria o JavaScript, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Apesar do Python ser uma sintaxe um pouco mais simplificada para você codificar no começo, o JavaScript ele tem uma grande vantagem que é, primeiro, você não precisa nem ter ambiente configurado, você consegue programar JavaScript só no navegador, então você não precisa saber disso. Segundo, o JavaScript, como ele está na web, ele é uma linguagem para programação web, ele é muito visual, então para quem está desenvolvendo é muito legal você codificar alguma coisa e ver o que você está fazendo, não só ver o console, né? Porque no Python você vai começar, você só vai ver o resultado ali, teu dentro da telinha preta ali do console embaixo, a hora que você executar o teu programa. Já no JavaScript, principalmente se você souber um pouquinho o básico ali de HTML e CSS, ele é muito visual, então tudo que você fizer no JavaScript você consegue ver numa tela, você consegue montar um site, você consegue não só você ver, mas também publicar aquilo e outras pessoas verem o resultado daquilo. Então eu acredito que para você se manter mais motivado e continuar aprendendo, o JavaScript é a melhor opção, tá? Vou trazer uma ressalva aqui, falando um pouco sobre o JavaScript, que é uma coisa que acontece muito, que o pessoal pula direto do JavaScript para um framework, não aprende o JavaScript em si. E é muito importante você aprender o JavaScript vanilla, porque se você pular direto para um framework, muitos conceitos vão estar abstraídos ali dentro de uma camada que você não tem conhecimento, você não sabe exatamente o que ele está fazendo por trás, né? Você só usa aquela ferramenta que o framework te oferece. Então, tomem cuidado com isso, aprendam JavaScript, só depois que vocês souberem JavaScript num nível razoável, vocês passem para o framework, tá? Mas essa é a minha recomendação. Mas não fica por aí, tá? Não sai do vídeo ainda, porque eu ainda quero falar sobre outras 4 linguagens que são bem importantes também, e elas têm seus benefícios, aí vai depender de você decidir, né? Porque no final do dia a decisão é sua, você tem que ver qual que você mais gosta, qual que você se adapta melhor, qual que é o teu objetivo no momento. Então, quem escolhe no final do dia é você, por isso que eu sempre trago essas opções. Falei da minha opção pessoal, pelo fato dessa facilidade de você ver o resultado, mas tem outras opções também. Agora eu vou trazer duas linguagens, que são linguagens que eu categorizei ela como linguagens robustas. E por que eu trago isso? Elas são linguagens um pouco mais complexas, porque elas trazem outros conceitos de arquitetura, conceitos de orientação a objeto, diversos outros conceitos, mas são linguagens muito robustas, porque você vê muitas empresas grandes utilizando elas para projetos grandes e você consegue desenvolver praticamente tudo com elas duas, tá? E essas duas linguagens são o Java e o C#. As duas linguagens, elas são, no final do dia, os conceitos e a forma de você programar são muito parecidas. O Java ele é um pouco mais verboso, né? O que isso quer dizer é que o Java você precisa escrever um pouco mais de código para você ter a mesma coisa que você teria com o C#, mas as duas linguagens são realmente muito boas para você trabalhar. Se você está buscando uma empresa grande ali, você pode ter certeza que você vai conseguir encontrar vagas para C# e para Java, tá? Entre essas duas linguagens, na verdade, falando um pouquinho sobre essas duas linguagens aqui, as duas trazem conceitos de orientação a objetos, então ela tem muito mais a parte de arquitetura, padrões de projeto. Para você iniciar o desenvolvimento e criar um projeto com ela é um pouco mais complexo do que se você comparar com Python e JavaScript, você só sai escrevendo, tanto Python quanto JavaScript, elas são linguagens interpretadas. Já o C# e o Java, elas são linguagens que são compiladas, você precisa compilar o teu código. A diferença das duas é, um interpretador, ele vai ler o teu código de JavaScript e vai executar aquela ação. Um compilador, ele vai pegar o teu código, vai compilar numa linguagem mais próxima de uma, não seria uma linguagem de baixo nível, mas uma linguagem mais próxima de uma linguagem de máquina, e aí sim, vai ter o serviço que vai executar esse código, tá? Então, essas duas linguagens são realmente excelentes. Eu trago ali um pouco também
é porque eu trabalhei muitos anos com C#, talvez tenha um pouco aí de carinho pela linguagem, mas eu acho ele melhor, particularmente pelo fato de ele ter o Visual Studio, tá? Você pode programar ele com o VS Code, mas o Visual Studio é uma ferramenta para você desenvolver em C#, que é quase uma mãe, assim, ela te carrega para você conseguir desenvolver, ela simplifica e você ganha muito tempo com C#, tá? Mas as duas linguagens são excelentes. Se você pensa ali, muito provavelmente você vai trabalhar em empresas que trabalham ou com Java ou com C#. E vocês vão ver também no mercado, quando vocês entrarem, que dentro da empresa não tem uma linguagem única, tá? Então tem muita coisa que é feita lá em Java ou C# ou Node, mas você vai ver que tem projetos que estão rodando em JavaScript ou projetos que estão rodando em Python, tem muita coisa acontecendo, né? Para você, no final do dia, a melhor linguagem é a linguagem que vai resolver aquele problema, né? Para a empresa. Para você, desenvolvedor, a melhor linguagem é a linguagem que paga as contas. Então não se preocupe tanto com isso, tá? E aí agora eu vou trazer duas linguagens aqui que eu acho que elas são importantes. Categorizei elas como linguagens complexas, ou seja, para você começar, elas são mais difíceis, você vai ter que investir muito mais tempo para entender elas, mas em contrapartida, ela vai te forçar a entender muito bem os fundamentos, tá? Porque elas são linguagens que elas têm um pouco menos de abstração comparado com o Python, JavaScript, o C# e o Java. E essas duas linguagens são o C e o C++, tá? São duas linguagens muito boas para performance, elas você consegue fazer muitas coisas. C++ é muito utilizado para games, C# também é muito utilizado para games, mas essas duas linguagens, elas são mais complexas para você começar, para você iniciar, você provavelmente vai ter uma barreira muito maior para você entender elas no começo, mas a partir da hora que você entender os conceitos, são conceitos que você vai levar pro resto da vida, independente da linguagem que você for trabalhar. Elas são muito mais próximas da linguagem computacional, não são linguagens de baixo nível, mas elas são linguagens muito mais próximas da linguagem computacional, então tem muitas coisas que você precisa entender, conceitos mesmo de ciência da computação para você conseguir desenvolver nelas. E isso garante que você aprenda os fundamentos, tá? E aí você aprender, por mais que elas sejam linguagens difíceis, você aprendendo elas, para você aprender qualquer outra linguagem, vai ser muito mais fácil. Essas são as 6 linguagens que eu queria trazer para vocês, tá? E aí vai de você decidir qual que é o teu momento de vida aí que você tá estudando, né? Se você tá querendo aprender rápido, algo simples para você começar a entender isso, vai para JavaScript, vai para Python. Se você tá pensando em uma linguagem mais robusta, que você pensa em trabalhar em empresas grandes, trabalhar em bancos talvez, em projetos maiores, C# ou Java, eles também têm uma barreira um pouco maior comparado ao JavaScript e o Python, mas não são tão complexas quanto o C e o C++. Muitos conceitos você vai ser obrigado a aprender com C# e Java, principalmente orientação a objetos. E aí temos essas duas linguagens que eu trouxe aqui no final, que são as linguagens que são mais complexas, C e C++, mas elas vão garantir que você tenha uma base muito boa, muito sólida, se você investir tempo nelas, beleza? Vale lembrar que eu sempre falo, não tem uma linguagem de estimação. Na verdade, eu vou trazer duas coisas. Primeiro, não tem uma linguagem de estimação. Não tem uma linguagem ali que você vai usar ela, vai ficar com ela pro resto da vida, tá? Você, durante a tua carreira, se você quiser evoluir, se quiser crescer, você vai ter que migrar de uma linguagem para outra. Por isso que eu bato na mesma tecla, que é tão importante vocês aprenderem fundamentos, tá? Então, se começou com JavaScript hoje, vai lá, arruma o primeiro emprego. Se dentro da empresa surgiu uma oportunidade para trabalhar com Java, vai para Java, não tem problema, cara. São linguagens que estão crescendo. Então, se você ficar estagnado numa mesma linguagem para sempre, muito provavelmente essa linguagem vai morrer, vai perder força e você vai ficar para trás. Então, fica ligado no mercado e escolha linguagens que estão crescendo e estão evoluindo, tá? Segundo, agora no começo, para você começar, não fique pulando de linguagem em linguagem. Dá uma olhada em cada uma delas, assiste 1, 2 vídeos ali, 3 vídeos, vê qual delas faz mais sentido para você nesse momento aí e cai de cabeça numa delas e fica bom nela, tá? Não adianta você saber um pouquinho de cada uma delas e não ser bom em nenhuma delas, que você não vai conseguir ser contratado. Então, se você tiver uma boa experiência com uma dessas linguagens ali, você pode ser contratado por uma empresa até caso ela use outra linguagem, tá? Você conseguir mostrar que você entende dos fundamentos, entende dos conceitos e não tem problema em aprender uma outra linguagem, até é melhor do que você saber um pouquinho de cada uma e não ser aprofundado em nada. Essas são as dicas de hoje aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aí. E agora tem 2 vídeos nossos aqui na tela para você continuar assistindo os vídeos do canal. Então é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e Happy Coding!